Boa noite, companheiros, amigos que nos escutam, que nos assistem. Com alegria, hoje estamos aqui reunidos numa parceria entre a Fraternidade Espírita Camilo Chaves e o canal Gênese, do nosso caro amigo Carlos Alberto Braga Costa, de quem hoje iremos compartilhar, escutar importantes apontamentos sobre o pensamento, poder do pensamento, essa força estuante, viva, que parte da nossa intimidade, um fluxo incessante, como todos já temos aprendido, ao tema Nosso Pensamento Cria o que Procuramos. Nós, então, vamos fazer a prece e, em seguida, já convidamos o nosso caro Carlos Alberto para entrar com o tema, o assunto. Boa noite, Beto. Seja bem-vindo à casa de Camilo Chaves. Boa noite a todos, boa noite, Júlio. Mestre Jesus, amigo incomparável de todos nós, agradecemos pela oportunidade que se renova a cada dia, a cada semana, neste pouso abençoado em que o Senhor nos permite trabalhar nos planos da Tua misericórdia. Pedimos-te, em função dessa necessidade imperiosa de trabalho, de estudo, auxílio espiritual, pedimos o amparo, a orientação, a inspiração para nós, para o nosso caro amigo, para que possamos, em conjunto, recolher o melhor e fomos capazes de captar os planos interiores dos nossos corações, como sementes benditas, para que frutifiquem no dia a dia, formando árvores frondosas que vão fornecer alimento, fruto adequado, oxigênio, sombra para os irmãos da humanidade, os filhos do Calvário. Que assim seja. Meu caro, é com alegria que nós, então, reunidos aqui, a comunidade Camilo Chaves, eu quero dar boas noites aqui para quem eu estou vendo aqui agora: Kátia, Maria Flor, Margarida, Juliana, Getúlio, Renato também está conosco, a Renata. Nós agradecemos a presença dos companheiros através da rede virtual, enriquecendo a nossa noite, enriquecendo nossos trabalhos com a amorosa assistência, e nós, em conjunto, possamos formar aquele plano adequado de vibrações positivas para favorecer o nosso companheiro, que vai nos trazer hoje apontamentos importantes sobre esse tema, repito, nosso pensamento cria o que procuramos. A palavra, nosso caro amigo Carlos Alberto Braga Costa. A palavra é sua, Beto. Seja bem-vindo. Casa de Camilo Chaves o recebe de braços abertos. Muito obrigado, queridas companheiras, queridos irmãos. É sempre um motivo de muita alegria estarmos aqui com vocês, agora de uma maneira virtual, mas em breve, quando as atividades retornarem, nós vamos nos abraçar e juntos continuar o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo,
e também trocar aquele abraço fraternal, aquele aconchego que vocês, vez por outra, nos oferecem. Então, que possamos, neste nosso encontro, estabelecermos um momento que favoreça o nosso, vamos dizer assim, o nosso crescimento espiritual. É extremamente importante para a gente poder abrir o coração, nos sensibilizando para a causa do Cristo, e nesse momento, juntos possamos também criar aquele ambiente que favoreça a presença dos espíritos que, como nós outros, se encontram também com necessidades de aprimoramento, de cuidado, de carinho, de amizade fraterna. Pois bem, meus caríssimos colegas, nós vamos, nesta noite, trabalhar uma reflexão muito atual e com o auxílio da parte mais voltada para a ciência espírita, que a gente possa, então, construir juntos uma ideia que favoreça esse nosso momento histórico. Para você que nos acompanha pelo Facebook e pelo YouTube, na página do Camilo Chaves e na página do nosso canal Gênesis, que é mantido pela equipe da FIAC, a casa que a gente trabalha em Belo Horizonte, espero que essa visita no seu lar possa ser agradável. Mas nesse momento nós os convidamos para a gente fazer aquela viagem que o Evangelho favorece, a terra encantada do coração. Procurando perceber a si mesmo, ampliando a sensibilidade e, naturalmente, fazer aquela asepsia mental para que o intercâmbio se faça de uma maneira produtiva. O tema, pensamento cria o que procuramos, sugere que a gente possa iniciar com o diálogo com o mestre. Lembrando que em nível filosófico, quando nos aproximamos da referência, no caso moral, do Senhor que tem autoridade, nós nos afastamos um tanto mais da nossa persona, dos nossos interesses imediatistas. Então Jesus faz aquele movimento de bondade, de misericórdia, quando nós o procuramos. Movimento este que enseja aquela expressão tão conhecida por nós. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. O interessante porque ele convida. E após consolar, ele dá um toque, uma dica. Ele abre um portal, dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Se vamos aprender, nós podemos aprender com o mestre. E quando ele aborda aquele movimento de tomai sobre vós o jugo, o meu jugo, ele também está numa dinâmica muito expressiva, face ao nosso pedido. Porque quando ele disse, vinde a mim, é porque primeiro o discípulo se movimentou. E aí nós podemos contextualizar um versículo que está contido
no Sermão do Monte, quando Jesus ensina dizendo: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque quem pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, a porta se abre. Então, o pedido é legítimo. O pedido é manifestação da nossa intimidade. E o interessante porque o revestimento desse pedido tem a ver com a condição de humildade. Daquele instante em que compreendemos que realmente precisamos de algo mais. Portanto, não é um pedido simplesmente por pedir. Por que a gente está abrindo assim? Porque a nossa manifestação psíquica, o pensamento, que é o produto gerado pela mente, ele é revestido por ideias, por sentimentos, que vão carreando emoções e etc. Com isso, estaremos sendo chamados para mais uma reflexão ao nível do Evangelho. Quando Jesus também diz: na casa do Pai há muitas moradas. Estados de alma. Céu, inferno, expressão sustentada pelo pensamento e pelo sentimento. Emmanuel, no livro Roteiro, tem uma bela página intitulada Sintonia. E nela nós vamos encontrar a seguinte expressão: que é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito para espírito. Então, Júlio, esta frase está mostrando que esse nosso intercâmbio, utilizando os veículos da internet, visitando lares a distâncias, no Brasil e fora, na verdade, tem a ver com a gênese da comunhão de espírito para espírito. Por enquanto nós precisamos do telefone, WhatsApp, Facebook, YouTuber, todas essas ferramentas. Mas a nossa comunhão, a gênese, tem a ver com a relação alma com a alma. No mundo espiritual, que é o mundo das afinidades, onde nós vamos retratar, vamos conjugar, vamos intercambiar em faixas sutis, essa relação se dá de uma forma muito mais intensa e qualificada do que na Terra. Ela tem mais propriedades, mesmo até nas faixas inferiores. Porque o corpo físico é obliterador, ele é dificultador. Mas, voltando, na comunhão espírito a espírito, que está processando a gênese dos princípios mentais, da elaboração, da reflexão, quando à medida em que nós vamos mergulhando nesse universo, que é causal, nós vamos encontrar todos os elementos que explicam o porquê dos impactos que nós vivemos no nosso contexto diário, na presente encarnação. O que eu quero dizer com isso? Que o pensamento produzido é que vai detonar todo um processo que se caracteriza por uma inerência natural do que foi produzido.
Em outras palavras, quando geramos um pensamento bom ou no bem, ele naturalmente expressa a justiça, ele dialoga com o amor, ele passa pelo belo e naturalmente por uma força pela sua capacidade, porque é matéria, força eletromagnética, ele também gera campo de atração e repulsão. Então, no caso, o bem, ele vai atrair, ele congrega, ele unifica. Diferente de um pensamento que vai em ondas mais rasteiras, as chamadas ondas trevosas, que dissipa, que desagrega, que destrói. Porque o pensamento no mal, ele não tem sustentação superior. O que eu quero dizer? Ele gera uma desarmonia, primeiramente no mundo íntimo. Me perdoem. A desarmonia interna gera desarmonia externa. E aí nós entramos no Espiritismo, que nos dá alguma dica sobre lutar para o aprimoramento moral. Porque operando nessas faixas, naturalmente, nós vamos por um processo de desenvolvimento das virtudes, princípios que devem ou que deveriam reger a jornada do ser que está integrado num organismo universal. E o grande problema, Júlio, agora eu vou dialogar e vou trazer você para o papo, porque mineiro gosta de um papo. O problema é que quando a gente fala em interesse pessoal, a gente costuma a entender o universo como partes separadas, desagregadas. E, na verdade, quanto mais a gente caminha para ampliar a consciência da realidade espiritual, nós vamos nos deparando com uma nova realidade. Que o filósofo, por exemplo, diz assim, e agora eu vou remontar o pensamento de um filósofo egípcio, lá esculpido no Livro dos Mortos, Hermes. Ele dizia que tudo está dentro de tudo. O universo é um todo. E é um todo mental. Então, é impossível falar da evolução separando o que é inseparável. Então, sobre o ponto de vista de um debate, a gente pode até colocar as coisas nas suas caixinhas, nos seus departamentos, esperando que o tempo favoreça para que você pegue aquele ou este elemento. Hoje você está nessa convivência espiritual com o grupo Camilo Chaves, amanhã não necessariamente, ontem pode ter alguns que fizeram parte da sua trajetória, outros não, porque nós ainda somos muito limitados. Então, nós vamos tendo oportunidades de convivência, de aprendizado, em departamentos múltiplos, para que a gente, como espíritos, vamos aprimorando a nossa capacidade de perceber, de depreender, de selecionar e, ao mesmo tempo, de ir assumindo tarefas com mais complexidade, o que naturalmente vai atender aos anseios do progresso que está dentro de cada um. Todos necessitamos do progresso.
todos precisamos de nos conectar com essa grande engrenagem que faz com que esse organismo funcione. O pensamento de Deus, que está em toda parte, rege tudo. Então, nós estamos mergulhados no pensamento divino. Aí, só para efeito dos pesquisadores registrarem, André Luiz fala sobre o hausto do Criador. Nossa, que termo, hein? Que é isso, Carlos Alberto? Tá, esquece o hausto do Criador. Vamos falar do Paulo de Tarso, quando dizia que nós nos movemos em Deus. Fica mais poético e mais prático. Mas também podemos trazer um ingrediente do Espiritismo, que existe um elemento primário, uma matéria chamada fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, por exemplo, é o veículo de transporte do pensamento. Não é isso, Júlio? Está correto o raciocínio doutrinário? É por aí mesmo, meu amigo, está certo. Então tá, então qualquer coisa você nos corrige. Quem sou eu? Então vamos lá. O fluido cósmico leva o pensamento como o ar leva o som. Então o fluido cósmico universal, ele é o veículo que faz com que o produto da mente, que é o pensamento, viaje pelo cosmos. Mas esse nosso pensamento, ele se caracteriza também por estar imerso no pensamento de Deus. O que eu quero ainda dizer, que todo pensamento, ele traz consigo germes do bem, como características de imperfeição também. Isso nos ajuda, inclusive, a compreender um pouco por que o sábio sempre encontra luz onde normalmente a gente vê treva. E agora eu vou convidar o Júlio para participar. Vamos embora, Júlio. Corrobora aí com o desenvolvimento do pensamento até agora. Você trouxe aí um aspecto importante do fluido cósmico universal, aludindo a Paulo, né? Em Deus vivemos, nos movemos, existimos. André Luiz, eu me lembrei de Emmanuel no Pensamento e Vida, falando desse fluido, essa força nervosa do todo sábio, como diz André Luiz. Emmanuel acrescenta que o fluido cósmico é o hálito divino e é o amor puro. Então nós estamos percebendo, o que nós percebemos é que nós desde as bases, digamos assim, vamos colocar assim, desde as bases das micropartículas, das tessituras mais fundamentais da matéria, nós já estamos envolvidos pelo amor puro divino. E nós, então, operamos ou criamos o nosso modo de ser em cima da criação divina, com a sua permissão, digamos assim. Mas aí que por aí nós vamos entender que o amor é invencível. Nós não temos como superar essa base primordial. E por isso é que tudo e todos tendem para o amor. E a característica do amor no pensamento, como você disse isso, e por outras palavras, é que o pensamento atrai, ele é eletromagnético, ele é qualificado pelo sentimento, como você disse, e eu me recordei das nossas bases, da codificação, do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um pensamento muito interessante, lá no capítulo 8, que diz assim: todo pensamento mau resulta de uma imperfeição. Então, quando você citou o pensamento como envolvido pela justiça, pelo belo e por outras questões importantes, eu me lembrei desse pensamento. E eu me lembrei também do próprio Aristóteles. Aristóteles foi o grande preceptor de Alexandre Magno. Ele ensinava que a felicidade decorre da prática das virtudes, tais como
a magnanimidade, a justiça, a ética, o bem. Então aí está o segredo da felicidade. O que é que está envolvendo nossos pensamentos? O que é que adorna os nossos pensamentos? O que o qualifica? O que a doutrina espírita nos propõe com o Espírito de Verdade, aquele famoso mandamento: espíritas amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. Na instrução que o Espiritismo propõe, o estudo da filosofia espírita, da mentalidade espírita cristã, o objetivo é nós, pelo autoconhecimento, pela ampliação da consciência desperta, é chegar a identificar o que qualifica nosso pensamento. Por aí, meu amigo. É isso aí. O assunto é vasto. Por isso é que nós introduzimos o assunto com esse texto, Sintonia do Emmanuel. E se vocês me permitem, ele vai falar um pouco da mente, desse corpo mental, que é atributo do espírito. No Livro dos Espíritos vamos encontrar que o pensamento é atributo do espírito. E décadas depois, André Luiz vai mais à frente, apoiado no que os espíritos falaram para Kardec, que a mente é atributo do espírito, o que naturalmente a mente é que vai desenvolver o pensamento, que vai produzir o pensamento. Então vamos ao mundo mental. No mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Daí procede a necessidade de renovação idealística, de estudo, de bondade operante, de fé ativa. Se pretendemos conservar o contato com os espíritos da grande luz, simbolizemos nossa mente como sendo uma pedra, inicialmente burilada, tanto quanto a do animal. Pode demorar-se por muitos séculos, na ociosidade ou na sombra, sob a crosta, dificilmente permeável de hábitos nocivos ou de impulsos degradantes. Mas, se a expomos ao sol da experiência, aceitando os atritos, as lições, os dilaceramentos e as dificuldades do caminho, por golpes abençoados do buril da vida, esforçando-nos por aperfeiçoar o conhecimento e melhorar o coração, tanto a pedra burilada reflete a luz, certamente nos habilitamos a receber a influência dos grandes gênios da sabedoria e do amor. Gloriosos expoentes da imortalidade vitoriosa, convertendo-nos em valiosos instrumentos da obra assistencial do céu, em favor do reerguimento de nossos irmãos menos favorecidos e para a elevação de nós mesmos às regiões mais altas. Então, o professor Emmanuel faz uma comparação com a pedra. E num outro texto, Emmanuel diz que a dor é para a vida o que o buril é para um mármore sem forma. A definir a dor como a operação que burila a terra. Não a dor no que remonta os problemas físicos, mas sim refletindo sobre atrito, empecilho, barreira a ser superada. Aí nós vamos nos deparar com uma reflexão. Que o que parece ser problema,
na verdade, é um convite para a caminhada na direção do Mestre. E quando a gente começa a valorizar o impedimento, a barreira, na verdade, nós vamos encontrar sempre o sentido, o motivo, o porquê que ela está no caminho. Esse é o trabalho da filosofia espírita. Consolador prometido. Para a grande massa, Júlio, consolador representa aquele cuidado, a mão amiga, aquela voz adocicada. Mas para aqueles que estão buscando no Espiritismo explicação, entendimento, o consolo se dá no sentido do esclarecimento, da aproximação a uma verdade desconhecida, o que garantirá naturalmente a descoberta de elementos, de instrumentos para se calcular, para se planejar, para desenvolver um projeto que possa, utilizado, aplicado, ser para nós a válvula de escape, mola propulsora, porta que se abre, superação, fortalecimento, alimento, remédio, cobertor, operação dentro de um organismo que favorece para que em cada notícia, em cada expressão, em cada ação, a gente descubra que tudo que a gente precisa, na verdade, está dentro da gente. E que o convite que a natureza propõe é que a gente conquiste este mundo íntimo. Pitágoras, quando desenvolve um pouco da teoria da unidade divina, ele vem nos convidar para esse mergulho em busca dela. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos a dualidade. Você lembra do Honório falando, Júlio? A lei de dualidade. Honório batia muito nessa tecla. A dualidade nos faz buscar recursos em Platão, quando falava do mundo das ideias e o mundo sensível. Você busca na filosofia, na essência, mas naturalmente você tem que ir trabalhar com os sensórios. Eis o objetivo da reencarnação. Um companheiro me ligou outro dia e perguntou assim, Júlio, mas aqui, vocês falam que Deus não é punitivo, que ele não age de uma forma coercitiva. Por que está escrito no Livro dos Espíritos que Deus impõe a reencarnação? Aí foi mais ou menos 2h30 de amor. Muito diálogo. Para dizer, em síntese, para você que está aqui conosco, para que a gente possa debater esse assunto juntos, porque é um dos pontos mais extraordinários do Espiritismo, e ele é pouco debatido, porque nós somos heteronômos. Nós estamos ainda na idade da caverna, com aquele Deus que passa para lá, vem para cá, o Deus que vai nas... Nós estamos nesse ponto. Mas a gente pode debater o assunto, porque as leis naturais, elas propõem de acordo com o nível evolutivo de cada um. A lei gravitativa para um corpo mais robusto, mais pesado, maior, ela vai exercer muito mais a sua potência, a sua carga, vamos dizer assim, do que numa pluma que com o vento ela pode viajar pelo ar afora, não é isso?
Mas vai chegar um momento que a pluma vai também repousar no solo. Não é a mesma lei? Então o quê? Houve uma variação em função do peso do corpo, do tamanho, massa, movimento. Então, quando nós discutimos o assunto da evolução em níveis humanos, que é diferente do impacto nos reinos inferiores, porque não há um diálogo lúcido do ser com a própria lei divina, porque ele se projeta como um cão, com seus reflexos condicionados, com seus instintos. Mas o homem, além da estrutura animal, o homem já pode dialogar de uma forma diferente para encontrar recursos para superar o que o animal não consegue. O ser mais evoluído, ele age muito mais com o pensamento do que com a força física. Essa reflexão é do filósofo Emmanuel, quando ele diz assim, que nas faixas primitivas, o que impera é o espírito da força. Nas faixas superiores, é a força do espírito. Nas faixas superiores, é o espírito da força. É diferente. O espírito da força, você opera, você gerencia com o potencial da mente. Nas faixas inferiores, o cérebro não dá conta. O corpo ainda é muito obtuso. O espírito não tem habilidade, então ele vai ter mais dificuldades. O assunto é vasto. O Emmanuel diz assim, a fim de atingirmos os altos objetivos, é indispensável traçar um roteiro para a nossa organização mental no infinito bem e segui-lo sem recuar. Então planeja, organiza o mundo mental para operar no infinito bem. Mas é necessário seguir sem recuar. Precisamos compreender que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Atraímos companheiros e recursos, de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Por quê? Vamos fazer aqui agora de trás para frente. Apelo, invocação, aspiração, ideias geram um campo. Essa é a sua realidade. Existem campos pequenos, campos maiores. Uma encarnação pode ter uma tônica. Tem ciclos da nossa vida que se caracterizam por muita ação, mais reflexão, estudo, mais trabalho, para dizer sobre os grandes movimentos da evolução. Mas o conglomerado, o conjunto da obra, define o campo mental. E aí o Júlio lembrou do livro Pensamento e Vida, lá nas primeiras lições, por exemplo, na lição à vontade, o Emmanuel fala que a nossa mente é um campo e que ninguém pode sair para operar sem a base de sustentação desse campo, para dizer que a gente fica a gente fica dentro da nossa realidade e de vez em quando você vai na adjacência, você vai ali na periferia, você bate um papo com outros universos, mas você não pode dar um salto. Não adianta vislumbrar a evolução sobre saltos, sobre mágica,
sobre o falhou. O sobrenatural, nós fizemos estudos hoje, né? A língua já começa até a arrastar. Desisto. Essa aqui desisto. Mas só para concluir, o Sobrenatural Futebol Clube, que muitos religiosos, Júlio, apregoam, prometem, insistem. Inclusive eu tenho estudado uma matéria que é muito interessante, porque ela desenvolve uma teoria sobre o desvio cognitivo. Isso é uma técnica que está sendo utilizada na atualidade, aonde você fala uma verdade para daqui a pouco você trazer uma mentira. Com isso, você confunde. Isso é sagacidade. Isso é interesse escuso. Por exemplo, eu posso chegar aqui e falar brilhantemente sobre o Espiritismo, sobre os seus princípios e etc. E daqui a pouco eu começo a colocar adereços de cunho pessoal, teorias esquisitas, coisas que saem da lógica, de uma forma imperceptível. O que vai ficar? Na verdade, vai ficar misturado ideias positivas com adornos fantasiosos que podem suscitar divergências, polêmicas, problemas, confusão, sofisma, entre outras palavras. Então guardem essa ideia. Distorção cognitiva. E infelizmente no meio espírita também nós nos deparamos. O que exige de nós responsabilidade quando veiculamos a palavra. Porque a palavra tem poder. A palavra, na verdade, ela está naquele movimento bem à frente. Porque o que realmente caracteriza ou qualifica a palavra é um reflexo que está guardado dentro de cada um. Fora da caridade não há salvação, os Espíritos dizem, burila sua mente com boas ações, com virtude, com moral, porque vamos instaurar novos reflexos. E esses novos reflexos, quando tocados, acionados pelo cheiro, pelo corpo, pela circunstância, pelas pessoas, pela época da sua vida, esses reflexos vão esboçar emotividade. E a emotividade vai plasmar uma nova ideia. E essa nova ideia vai determinar a atitude, a palavra e a ação. Precisamos compreender esse fenômeno. Aí o Emmanuel diz assim, energia viva. O pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Nosso êxito ou fracasso dependem da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida. Comunicar-nos-emos com as entidades e núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. Nos mais simples quadros da natureza, vemos manifestado o princípio da correspondência. Um fruto apodrecido ao abandono estabelece no chão um foco infeccioso que tende a crescer, incorporando elementos corruptores. Exponhamos a pequena lâmina de cristal, limpa e bem cuidada, à luz do dia, e refletirá em infinitas cintilações do sol. Andorinhas seguem a beleza da primavera.
Corujas acompanham as trevas da noite. O mato inculto asila serpentes. A terra cultivada produz o bom grão. Na mediunidade, essas leis se expressam ativas. Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção cumulam os valores do bem. Amigo e amiga, você que está em casa agora, aperte um cinto, porque agora o avião vai balançar, ou a nave intergaláctica, como o Júlio gosta. Ninguém está só. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em que situa a própria felicidade. Aí, Júlio, ele conclui dizendo: estejamos assim, convictos de que os nossos companheiros na terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores. Você pode até fazer solicitações exteriores, mas a solicitação interior é o pedido. Pedi e obtereis. Mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, teremos nosso tesouro onde colocarmos o coração. Júlio, vem para o debate final. Temos alguns minutos ainda. O que você sentiu dessa oração do benfeitor Emmanuel? Emmanuel é o nosso grande amigo, grande benfeitor, companheiro aí de muito tempo, incompreendido por muitos, desprezado por outros, mas Emmanuel nada mais faz do que comentar a codificação. E você falando aí dessa prece dele, do pedido fundamental, me lembrei de Pensamento e Vida, um outro texto de Emmanuel, ele aborda o mesmo assunto com outras palavras. Quando fala da oração, que pode ser articulada, pode ser simplesmente a mensagem silenciosa da vibração. A mensagem silenciosa da vibração pode ser tanto a invocação a que você já se referiu, a que Emmanuel já se referiu no texto, ou pode ser uma mensagem de alta expressão que alcance até o próprio coração do Cristo. Então depende de nós darmos o direcionamento. Então o trabalho nosso é de qualificar a vibração, qualificar a intenção a que Emmanuel já se referiu, transformar a nossa vontade numa boa vontade ou numa vontade boa, aquela vontade, também como os Espíritos definem a fé no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é a vontade de querer que essa vontade obtenha satisfação. Então essa vontade pode operar simplesmente dando continuidade a um desejo inarticulado, a um desejo que é uma vibração, ou essa vontade pode operar com o ensinamento, que é a alavanca que Deus deposita em nossas mãos, a mensagem espírita, para que nós realizemos no mundo grandes coisas. Então, é como você mesmo já disse anteriormente, o assunto é vasto, o debate filosófico é muito interessante, muito rico, e isso só engrandece a nossa modesta concepção, meu amigo. Só engrandece o alto quilate dessa nossa doutrina, a doutrina espírita, o espiritismo, a envergadura moral do ainda grandemente desconhecido do senhor Allan Kardec,
e nos convida a sempre estarmos estudando para compreendermos as fontes de onde partem nossos pedidos e operando. Muito bem. Caríssimas irmãs, companheiros, nós trouxemos algumas reflexões singelas em torno da filosofia do espiritualismo moderno, uma expressão usada por André Luiz, por Leon Denis, em se tratando do espiritismo. O espiritismo é a síntese da filosofia, das tradições. O espiritismo é uma chave que faltava para que a gente pudesse penetrar mais à frente no conhecimento espiritual. É a chave que abre o portal para o autoconhecimento. Muitas escolas, muitas terapêuticas, idealistas, projetos, departamentos da ciência, religiões. Mas o homem do futuro necessita de um alimento diferenciado, para que nós possamos continuar nessa travessia bendita. E este alimento incomparável está simbolizado na prática do bem. O amor, na sua expressão mais genuína e transcendente. O amor é o pão da vida. Que possamos, nestes instantes de aprendizado, nunca a humanidade teve tantos elementos como agora. Talvez a maioria observa as hecatombes, os flagelos, os problemas de uma forma finalística. E o Espiritismo abre o portal para nos mostrar que um milênio se abriu e ele representa o último dia de uma semana. Não sobre o ponto de vista finalístico, repito, porque é simbólico. Este milênio é um milênio onde os valores do espírito estarão à frente. A obra espírita é clara nesse ponto. Não vamos tergiversar, nos perder em teorias estranhas. O momento é o momento da separação do joio e do trigo. E eu estou dizendo isso do ponto de vista pessoal, que naturalmente redunda no coletivo. Todos estamos tendo essa oportunidade. Mas lembremos que o Evangelho é uma festa, é uma bodas, que estamos sendo chamados. Mas não levemos o assunto sobre a ótica da religiosidade, fechada, travada, ortodoxa. Não. Mas a religião vivenciada, as leis naturais incorporadas em nós, inteligíveis, compreensivas, a nossa integração com o todo. Eu não serei feliz vendo alguém infeliz, porque nós nos intercambiamos com todos os seres. Então vamos arregimentar os recursos, se buscar a própria iluminação, o fortalecimento, para sairmos para o campo também para ajudar.
mas para levando a mensagem da esperança. A proposta que vai trazer segurança, o conhecimento, apresentando exemplos dignos. Somos todos aprendizes, ninguém mais do que ninguém é melhor. Não. Cada um tem o seu valor. E para Deus, esse valor é imprescindível. Isso nos traz ainda uma outra reflexão. Que se você não cuidar, se você não der o devido valor para as suas próprias conquistas, que forças, que elementos você terá para superar as imperfeições? Então tenha fé em Deus, mas tenha essa fé em ti mesmo, porque senão nossos discursos continuarão vazios. Um filósofo afirmou na atualidade que todas as épocas de crise, de hecatombes, de guerras, se caracterizam por períodos onde a religiosidade cresce. Mas ele diz assim, mas depois que tudo volta ao normal, as pessoas voltam para o status anterior. No momento do desespero, muitos se convertem, adentram seitas, procuram médiuns, querem mensagens, supervalorizam personas que são tão frágeis quanto a maioria. É um fenômeno natural. Fazendo um recorte nesse nosso momento, se olharmos para as outras crises e dialogarmos com aqueles que passaram por estas travessias anteriores, eles vão dizer o mesmo. Na época da codificação espírita, Júlio, a França passava por uma crise sem tamanho. Faltava pão nas casas. Nós sobrevivemos. E hoje estamos relembrando aqueles tempos, passando por outros problemas. A definir que cada dificuldade ela tem o seu peso específico para a sua época. Ela é um fator de progresso para aqueles que lutaram para superá-las. Então, ao invés de entrarmos nos terrenos do pessimismo, da angústia, do pânico, do desespero, acreditando em doutrinas destrutivas, em discursos que deformam a percepção com objetivos de criar poderosos que passam pela mente fantasiosa dos povos e que acreditam em mitos, em propostas sem fundamento. Voltemos os nossos olhos para o Evangelho. Porque eu repito, com as minhas singelas ponderações, que nós possamos ouvir Allan Kardec. Dar atenção aos espíritos sérios. Aqueles que foram fiéis ao projeto do Espírito de Verdade, como Emmanuel. Porque a obra de Emmanuel também pode ser medida pelo comportamento daquele que foi o seu tutelado, Chico Xavier, que viveu com pujança o Evangelho, que passou por tantas crises e desencarnou dizendo, louvado seja Deus. Eu tenho uma carta que ainda será publicada, em que Chico diz assim, a minha vida foi um curso permanente de despedidas.
Ele passou a vida tendo que abrir mão, tendo que se despedir, tendo que passar adiante. Nós não somos privilegiados. Todos nós temos que dar o nosso testemunho. Se alguns afirmam que crise é sinônimo de oportunidade, sobre o ponto de vista positivo é sim. Para outros é aproveitar, para mentir, para escamotear. Não, nós estamos falando aqui a crise no sentido do impedimento, da dor, da desencarnação, da dificuldade, da morte. É a oportunidade para que a gente perceba que somos cidadãos do universo. Que a nossa destinação é a imortalidade. Que somos abençoados por seres que têm autoridade moral e espiritual, como agora você está envolvido por um ser que ama, que te acompanha há muitas reencarnações. Do seu lado tem um anjo da guarda, numa expressão catolizada, judaizada. Nós estamos sendo envolvidos por seres que apostam na nossa vitória. Mas eles contam também com a nossa confiança no apoio e na responsabilidade que está nas nossas mãos levar a efeito. Eu agradeço de alma e coração a oportunidade concedida pela Fraternidade Espírita Camilo Chaves, por nos ter concedido esse espaço de debates. Nós pedimos aos amigos que estão no Facebook, na página do Camilo Chaves, que enderecem perguntas, sugestões, que a produção do Camilo Chaves vai estar registrando. A nossa equipe do canal Gênesis também está atenta a essa chuva de participações benditas, perguntas, debates. É muito legal a gente poder fomentar um espaço de convivência cristã. Eu gostaria, então, de mandar um beijo, um abraço a todos os frequentadores da Casa Camilo Chaves, reverenciando o mentor e amigo, o professor Camilo, que todos possamos dar um passo adiante. E vamos orar para que a gente sobreviva com dignidade a esse mar confuso que a ignorância fomenta. Porque o conhecimento liberta. O conhecimento nos ajuda a estar andando acima das águas, como ensinou Jesus. E o amor é que vai nos projetar para as esferas das estrelas, que nos encantam com a notícia constante de que o Evangelho há de ser vivenciado nos domínios do coração. Professor Camilo, muito obrigado a toda a sua equipe. E me despeço, passando a palavra para o Júlio encerrar, com a saudação da equipe. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Boa noite, Júlio e todos os irmãos que estão online nesse momento. A palavra é sua, amigo. Ave Cristo, Beto. Agradecemos, estudo muito esclarecedor, profundo, conteúdo rico, conteúdo nobre, conteúdo importante, nobre como são nossos queridos amigos. Eu vou ter que citar três aqui, meu caro Carlos Alberto. Camilo Rodrigues Chaves, Emmanuel e Júlio César. Nós agradecemos ao Beto, agradecemos à equipe espiritual, que nos tem proporcionado esses momentos de alegria, de paz, de felicidade, de intercâmbio fraterno, de vibrações, de pensamentos. Com a permissão dos companheiros do Camilo Chaves, que abriram essa oportunidade,
Vou fazer uma prece de encerramento, de agradecimento, e depois nós podemos, então, interromper por hora esse nosso trabalho. Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo e irmão incondicional, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo de aqui estarmos reunidos, embora distantes uns dos outros, mas aproximados pelos fios do pensamento, da vibração, desse território novo, virtual, que nos é oferecido pela ciência humana que é divina, parte do coração amoroso de Jesus. E nós possamos, no nosso dia a dia, nos lembrar do que temos aprendido, vivenciar entre os irmãos e a humanidade, entre aqueles que estão ainda distanciados desse território bendito, mas que podem, quem sabe, ser tocados pelos nossos exemplos, possam ser sensibilizados por nossas vibrações, pensamentos, atitudes e, por que não dizer, palavras. Com a permissão dos amigos espirituais, da equipe, do nosso grande amigo, patrono de nossa casa, Camilo Chaves, nós, então, encerramos a nossa reunião. Fazendo coro com o Carlos Alberto, Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo.